Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. E no vídeo de hoje eu proponho que nós estudemos as 21 teses trazidas pelo STJ sobre a questão do julgamento com perspectiva de gênero. Muitas dessas teses, elas refletem, obviamente, julgamentos do STJ, algumas delas, inclusive, alguns desses julgamentos já estão cristalizados em súmulas do STJ. Então, se você se interessa por essa temática, vamos estudar juntos isso aqui. Primeiro, o que é um julgamento com perspectiva de gênero? Veja, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça ele publicou um protocolo que é um guia para a orientação da magistratura no que atina a como atuar com perspectiva de gênero, levando em consideração a perspectiva de gênero. O objetivo é efetivar o princípio da igualdade e da não discriminação no exercício jurisdicional e considerar que os julgamentos devem ter uma análise crítica dos estereótipos e crenças a respeito das mulheres que são consolidados, obviamente, na sociedade brasileira e, por conseguinte, no sistema de justiça brasileiro, na medida em que os juízes não vêm de outro mundo, os juízes vêm da mesma sociedade brasileira que nós habitamos. Esse protocolo parte do pressuposto que as mulheres têm diversos obstáculos e esses obstáculos são oriundos desses estereótipos, de modo que é uma orientação para que os juízes e juízas brasileiros tenham noção de que estereótipos são esses e às vezes são questões que facilitam o que o direito antidiscriminatório chama de discriminação indireta, que é quando normas ou atitudes aparentemente neutras geram consequências nefastas para determinadas minorias. No caso, as minorias são as mulheres. Então, essas normas neutras inviabilizam e ignoram opressões estruturais e relações desiguais marcadas pelo gênero. Então, basicamente, essa é uma introdução ao que é o julgamento com perspectiva de gênero. Vamos estudar aqui as 21 teses. Primeira tese. Para a configuração de violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei número 11.340, não se exige a coabitação entre autor e vítima, né? A gente sabe que existem 3 âmbitos onde se pratica a violência doméstica: no âmbito da família, no âmbito da unidade doméstica e em relações íntimas de afeto. De modo que era uma defesa consagrada alegar que determinada agressão não poderia se enquadrar na Lei Maria da Penha, embora a vítima fosse uma mulher, porque o autor nunca coabitou com a vítima, de modo que não tinha sido essa agressão realizada na unidade doméstica ou no âmbito da família. Mas o próprio dispositivo lá, que fala de relações íntimas de afeto, despreza, inclusive, a coabitação entre autor e vítima. Essa é a súmula 600 do STJ, muito importante. Vamos para a próxima súmula. É uma súmula também. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. O que é isso? O que é uma ação pública incondicionada? Se você estuda processo penal ou propriamente direito penal, você sabe que as ações são públicas ou privadas, né? E ações públicas, elas podem ser incondicionadas, que é a regra, quando a lei não diz que tipo de ação pública, que tipo de ação será, ela é considerada pública incondicionada. Mas ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, e tem as ações privadas. O que esse dispositivo diz, que é muito importante, é que no específico crime de lesão corporal, essa é uma ação pública incondicionada. Veja que você não pode confundir. Nem todo crime previsto na Lei Maria da Penha, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
ela é pública incondicionada. Não é o que a súmula está dizendo. Leia o que a súmula está dizendo. São crimes de lesões corporais que são públicas e incondicionadas. Artigo 129, por exemplo, lá do Código Penal. Um crime, por exemplo, do 147, um crime de ameaça, não é pública incondicionada, é pública condicionada, condicionada à representação. Beleza? Vamos mais para mais um julgamento. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. O que é um princípio da insignificância? Você sabe que, se a gente pegar o conceito analítico de crime, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. E a tipicidade vai se dividir também, né? Conduta, nexo de causalidade. Na verdade, o fato típico é conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Só que, se a gente pega, esse é o conceito formal de crime, né? Se a gente pega o conceito material de crime, crime tem que promover uma lesão ao bem jurídico. É isso que o crime tem que fazer, ele tem que promover uma lesão ao bem jurídico. Quando essa lesão é insignificante, quer dizer que o bem jurídico ele foi lesionado de forma tão singela que você não pode aplicar o ramo do direito mais grave, que é o direito penal, para punir aquele indivíduo pretenso agressor desse bem jurídico. É isso o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Só que quer que essa súmula vai dizer, olha, em questão de violência doméstica, não se pode dizer que a violência doméstica é insignificante. Então, parte do pressuposto de que esse princípio da insignificância, nenhuma lesão cometida contra a mulher em razão do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, pode ser tida como insignificante. É isso que essa súmula está querendo dizer. Vamos seguir. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não tem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Você sabe que no Código Penal, artigo 44, temos alguns requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se é uma pena inferior a 4 anos, cometido sem violência ou grave ameaça, se for um crime culposo, é indiferente a pena, se o sujeito não é reincidente específico em crime doloso, ou se os antecedentes, culpabilidade, personalidade, conduta social, indiquem que essa é uma medida adequada. Só que no âmbito da violência doméstica, essa súmula vai dizer como a violência doméstica contra a mulher é algo tão grave, você não pode substituir por restritiva de direitos. Até porque uma das grandes fontes de ameaça à mulher é o estado de soltura desse agressor. Né? Então você não pode simplesmente substituir a pena privativa de liberdade, que é uma pena mais forte, garante a proteção dessa mulher e pode ter até um caráter pedagógico em relação a esse agressor, você substituir por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade. É isso que a súmula está querendo dizer. Vamos para mais um julgamento com perspectiva de gênero. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, nem a suspensão condicional do processo, nem a transação penal se aplicam. Veja que há um dispositivo na Lei Maria da Penha que diz que a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 90, 99 de 95, não se aplica à Lei Maria da Penha. Não se aplica. E tanto a suspensão condicional do processo, artigo 89, quanto a transação penal, artigo 76 dessa lei, estão previstas na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Se o dispositivo diz que não se aplica a Lei 90/99 à Lei Maria da Penha, quer dizer que os institutos que estão lá também não se aplicam. Então é basicamente isso
a lei, que essa súmula está querendo dizer. Como a suspensão condicional do processo e a transação penal são benefícios oriundos da Lei 9099, se a Lei 9099, por disposição expressa da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, não se aplicam ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, esses institutos também não se aplicam. Beleza? Seguindo. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340 são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis em situação de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Veja, esse julgamento é importante porque ele é coerente com a interpretação que o Supremo faz da Constituição. Desde a DPF 132, lá do Rio de Janeiro, onde se permitiu casamento, a união homoafetiva, e outros julgamentos de que é autorizado, por exemplo, a retificação, a mudança do nome de transgêneros, independente de cirurgia de transgenitalização, o que é coerente com a opinião consultiva 24 lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala a mesma coisa. O conceito de mulher, que o sujeito passivo que se aplica a Lei Maria da Penha se é mulher, né? Inclusive se a agressora for outra mulher, mas a agredida sempre tem que ser uma mulher. O conceito de mulher não é mais restrito ao conceito biológico de mulher. Ao conceito biológico de mulher, né? Nesse paradigma, nessa revolução das teorias identitárias, mulher é aquela que se sente como mulher, se comporta como mulher, muitas vezes nasceu no corpo errado, né? Então é essa tônica desse julgamento. Dizer que o transgênero, embora de sexo biológico masculino, ele pode ser albergado, protegido pela Lei Maria da Penha, se ele se sente mulher e se comporta como mulher. Ok? Mais uma. A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. Tinha acabado de mencionar essa questão, já estamos acobertados, né? Próximo julgamento. A exposição pornográfica de imagem sem o consentimento da vítima viola os direitos da personalidade com propensão a configurar grave forma de violação de gênero. Esse é o caso, o chamado sextorção, né? O sujeito tem um relacionamento com uma mulher e ele grava, sei lá, uma cena de sexo entre os dois. E depois que essa mulher acaba, ele fica cometendo um outro crime, que é o crime de extorsão, dizendo que se essa mulher não voltar com ele, ou se não der um dinheiro a ele, ele vai divulgar essa imagem. Então, o que é que esse julgamento diz? É que isso ofende gravemente os direitos da personalidade e configura grave forma de violação de gênero. Próximo julgamento. Tipifica-se como conduta escandalosa o comportamento praticado por servidor público que dolosamente produz e armazena, sem consentimento, por meio de câmera escondida, vídeos de alunas, de servidoras e ou de funcionárias terceirizadas no ambiente de trabalho. Aqui é uma questão importante do ponto de vista do regime disciplinar, por exemplo, do servidor público, em que a gente pode fazer uma distinção, e esse era o tema daqueles que participaram da defesa, nesse caso, era entre incontinência pública e conduta escandalosa. A defesa dizia, olha, o acusado, ele só pode, no caso servidor, ele só pode ser punido com demissão, inclusive, que isso é pena de demissão, no caso de incontinência pública, ou seja, no caso que ele se comporta publicamente. Isso ele divulga essas imagens. E aí o STJ, ele vai dizer, olha, não é só
incontinência pública e conduta escandalosa são coisas diferentes. Incontinência pública exige essa publicidade, mas a conduta escandalosa não. Veja que esse julgamento não diz que o servidor ele divulga. Só diz que o servidor produz e armazena, ainda que para ele. Então não é um comportamento público, isso é um comportamento privado. Só que violador da dignidade das pessoas que estão nessa filmagem. Imagina um servidor que ele coloca uma câmera no banheiro feminino. Mas ele não divulga para ninguém, mas ele produz e armazena para ele. Isso é uma conduta escandalosa sujeita à pena de demissão. Então vamos ler mais uma vez? Tipifica-se como conduta escandalosa o comportamento praticado por servidor público que dolosamente produz e armazena sem consentimento, por meio de câmera escondida, vídeos de alunas, de servidoras e ou de funcionárias terceirizadas no ambiente de trabalho. Mais um julgado. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Veja que interessante. Existe um processo de divórcio. E no processo de divórcio, a mulher estava trabalhando à época e ela renunciou esses alimentos, direito aos alimentos. Ou a mulher não estava trabalhando, ela diz, não preciso desses alimentos, moro com meus pais, algo desse tipo, não preciso desses alimentos. Só que, posteriormente, depois da morte do ex-marido, ela, no momento da morte, ela está numa situação de penúria. Imagine que essa mulher nunca trabalhou, porque o marido não deixava ela trabalhar, ela foi morar com os pais morreram, não tem quem sustente essa mulher, já é uma mulher de idade, imagina uma mulher de 50, 60 anos, uma mulher de idade. Então, o que o STJ está dizendo é que essa renúncia aos alimentos quando da separação judicial, mas pode-se ler quando do divórcio, também ela submete a cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, mudando a situação, muda o direito a ser aplicado. Então, mesmo que ela tenha renunciado, se depois da morte do ex-marido, se ela comprovar necessidade econômica superveniente, ela tem direito a essa pensão previdenciária. É isso que diz esse dispositivo. Próximo julgamento. Importantíssimo esse julgamento. É possível a remarcação de curso de formação ou de teste de aptidão física em concurso público com o objetivo de proporcionar a participação de candidata gestante ou lactante à época de sua realização, independentemente de previsão expressa nesse sentido no edital. O que é que acontece? Concurso de polícia, concurso de bombeiros, são concursos que têm esse teste de aptidão física. Qual é a jurisprudência predominante? Se no dia do curso, no dia do teste de aptidão física, você, por exemplo, é homem, quebra o pé. Você quebra o pé. Você não pode requerer o adiamento desse teste ou o adiamento da sua submissão a esse teste porque você quebrou o pé naquele dia. Acasos acontecem, infelizmente, esse concurso morreu para você. Salvo se essa possibilidade estiver prevista no edital do concurso. No edital do concurso. Beleza? Esse é o precedente. E aí o STJ faz um distinguish e diz que isso não se aplica, esse precedente não se aplica, se quem está solicitando o adiamento do teste ou o adiamento da sua submissão ao teste é uma mulher que esteja grávida ou lactante. E mais, independentemente de isso estar previsto ou não no edital. Ele criou esse distinguish se valendo dos princípios de proteção à maternidade e à infância. Por exemplo, você não pode forçar que a mulher arrisque a vida do bebê se submetendo a um teste que nós sabemos que é um teste que tem muita exigência física, só para ela não perder aquela oportunidade. Se ela é gestante ou lactante, tem que se proteger a vida do bebê. Então, nesse caso, a gestante e a lactante têm direito de pedir o adiamento da sua submissão ao teste de aptidão física, o que não ocorre nos outros casos. Beleza? Penúltimo julgado. O estabelecimento de critérios diferenciados para a promoção de militares
em razão das peculiaridades de gênero, não ofende os princípios da igualdade e da isonomia. Vou ler em conjunto com a outra tese. A diferenciação de critério de altura mínima entre homem e mulher para ingresso mediante concurso nas carreiras militares, por si só, não ofende o princípio da isonomia. São as chamadas discriminações positivas. Uma adaptação que Rui Barbosa faz da lição de Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco. Aristóteles diz: temos que tratar os iguais igualmente e aos desiguais na medida das suas desigualdades. É a chamada discriminação positiva. Se a discriminação tem um fundamento razoável para ser feito, que ela seja feita. Que ela seja feita. Então, é possível, na visão do STJ, critérios diferenciados para a promoção de militares em razão de peculiaridades de gênero. É possível também estabelecimento de altura mínima diferenciado, por até uma questão biológica, entre homem e a mulher. E essas duas discriminações positivas não ofendem a isonomia. Isonomia tem a ver com igualdade material. Tem mais julgados. Não é cabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica e familiar, que, em razão de decretação de medida preventiva de urgência, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel que possuem cotitularidade com o agressor. É o seguinte, o que é esse aluguel? Imagine quando um bem pertence a duas pessoas, não se chega a um acordo, se esse bem está sendo usufruído só por esta pessoa, no caso de um bem imóvel, essa pessoa tem o dever, e a outra pessoa que não está usufruindo desse bem que é dela, por alguma impossibilidade, ela tem o direito de ser pago a ela aluguéis sobre o uso, em relação ao uso exclusivo daquele bem. Essa é a tese. Só que isso não se aplica, segundo o STJ, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. O STJ vai dizer que seria incompatível com a proteção dada à mulher pela Lei Maria da Penha se o agressor, violando a dignidade dessa mulher, violando normas imperativas, ele é afastado do lar para que ele deixe de violar esses direitos da mulher, ele ainda receba aluguéis por ele não estar usufruindo um bem que também é dele. Então o STJ promove também esse distingue. Não cabe esse aluguel, no caso, arbitramento de aluguel, no caso de uso exclusivo de bem, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, se o agressor foi afastado do lar. Próximo julgamento. O resultado falso negativo de exame de DNA, realizado para fins de investigação de paternidade, implica a responsabilidade objetiva do laboratório por danos morais à genitora, pois atinge de maneira grave sua honra e reputação. Aqui é uma questão em direito do consumidor, do vício do produto, né? O produto é inadequado para o fim aquele que ele se presta, né? Então o exame de DNA serve para atestar a paternidade, né? Então se você faz um exame de paternidade e o laboratório erra esse exame de paternidade, é óbvio que quando você há uma negativa do exame de paternidade, isso ofende a dignidade da mulher, porque ao mesmo tempo a sociedade vai dizer: você não sabe nem quem é o pai do seu filho. Não sabe nem quem é o pai do seu filho, que tipo de mulher você é, com todo o machismo e preconceito da nossa sociedade. Então a responsabilidade é objetiva. É objetiva. Não há que se aferir a culpa ou não do laboratório. Ele tem que apresentar o resultado correto. Ok? Mais uma, que tem a ver com o direito do consumidor e tem a ver com o vício do produto também. É possível responsabilizar civilmente o laboratório que distribui medicamento anticoncepcional ineficaz, sem princípio ativo, e assim frustra a opção de a consumidora escolher o melhor momento para a gravidez. Mais uma vez, vício do produto, lá do Código de Defesa do Consumidor. O vício do produto é quando eu adquiro um produto que tem um fim, esse produto ele tem um objetivo, esse produto ele se presta a fazer algo e ele não é adequado para esse algo que eu quero, para esse objetivo que eu quero. No caso, quando uma mulher adquire um anticoncepcional, o objetivo é não engravidar. Então, se ele não se presta a fazer isso,
é um vício do produto, responsabilidade também objetiva. Mais um julgamento. É possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar para as presas gestantes ou mães de menor ou de pessoa com deficiência durante a execução provisória ou definitiva da pena. Ou definitiva da pena. Ou seja, é possível, se uma mãe tem dependentes para criar, ou é gestante, dependente, pessoa com deficiência ou é gestante, é possível substituir a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Esse foi o último julgado da gente. Já ficou bastante longo o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.